A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe neste dia, Senhor. Nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, entre em nossos corações e em nossas mentes. Nos inspire, nos ensine e nos direcione sempre mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Isaías, né, o profeta do Senhor. Se inscreva aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo. E hoje, olha que maravilha, né, a gente estava falando sobre ontem, né, que nós somos salvos pela graça do Senhor. E olha só, capítulo 52, salvação gratuita. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e também sem dinheiro sereis resgatados, porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado insensamente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Uma voz dos teus atalaias se ouve, alçam a voz, juntamente exultam, porque o olho a olho verão, quando o Senhor tornar a trazer a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim deixará maravilhadas muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo eles não ouviram, entenderão. Porque aquilo que eles não ouviram, entenderão. Deus é maravilhoso, imagina só, que alegria, né? A salvação é gratuita, exatamente, né? Ela é gratuita, você não paga nada por ela, né? Somente seguir a Jesus Cristo, seguir os seus caminhos, os seus preceitos, respeitar a vontade do Senhor,
andai reto, seja honesto, não fale mentiras, não dê falso testemunho, não roube, não mate, não minta. Segue aos caminhos do Senhor, seja bondoso com o seu próximo, não maltrate a ninguém, nem aos animais, né? Nenhum ser vivo, né? Que os animais também são criaturas de Deus, também são protegidos por Deus, né? Animais, eles só têm amor a dar a nós. Então, assim você chegará aos caminhos do Senhor e Ele te protegerá. Ele te salvará simplesmente por amor. Ele te salvará simplesmente por misericórdia. Os sofrimentos do Messias, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Olha que interessante aqui, né? Não havia formosura. Aqui está falando do Messias, né? Jesus Cristo, não havia formosura. Não havia boa aparência para que o desejássemos. Ou seja, assim, falando claramente, não era bonito, né? Não era belo. Não era alguém que chamasse a atenção em relação à beleza. Por isso que se diz, né, beleza não se põe à mesa, né? Não se deve julgar alguém pela aparência. Ao contrário de Lúcifer, porque Lúcifer, sim, é muito bonito, porque ele era um anjo de luz. Então, um arcanjo, né? Então, o arcanjo realmente é muito bonito, de luz. Então, a diferença, né? Muita gente pinta o demônio com um monstro com chifres e não sei o quê. Você está enganado, o demônio não vai aparecer desse jeito para você, porque ele se disfarça de anjo de luz. Lembra que ele era o arcanjo, né? Braço direito do Senhor. Ele vai aparecer para você muito bonito, bem apresentável, né? Bem vestido. Ele vai aparecer para você muito belo, né? Com aparência formosa, né? Ao contrário de Jesus Cristo, né? Com aparência simples de pessoa trabalhadora, né? Aqui não é de boa aparência, né? Então veja a diferença. Aqui nos serve de exemplo aqui, né? Que a gente não deve julgar ninguém. Aí continua aqui no versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Imagina, né? Muito provavelmente marcas no rosto, nas mãos, muito queimado pelo sol, né? Não existia protetor solar. Então imagina só como era, né? Continua no versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte,
ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Foi levado sobre si o pecado de muitos. Por que não dizer de todos, né? Realmente, sobre si. Ele derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Esse foi o Messias, né? Foi Jesus Cristo. Ele foi crucificado para te purificar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou toda a nossa iniquidade. Ele levou os nossos pecados. Ele nos redimiu. Ele fez isso para nos purificar, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de nos salvar. Hoje nós somos salvos pela graça do Senhor, porque Jesus Cristo sofreu por nós. Lembre-se, ele foi crucificado. Jesus Cristo, como homem, morreu na cruz, mas como Filho de Deus, ele foi ressuscitado para mostrar que nós também seremos ressuscitados. Para a honra e glória do Senhor, nós fomos redimidos do pecado e seremos ressuscitados na glória do Senhor para vivermos juntos ao lado dele eternamente, adorando e louvando ao Senhor, glorificando e honrando o nome dele eternamente, sem sofrimentos, sem pecados, sem mortes, sem guerras, sem nada do que a gente está vendo aqui agora. Jesus Cristo te perdoa. Jesus Cristo te perdoou no dia que ele morreu na cruz. Ele te purificou. Ele te deu a oportunidade de você se arrepender, de você se voltar para ele. Ele te deu a oportunidade de você conhecer a salvação e a libertação, a oportunidade de você se livrar de tudo que é pesado que está sobre si. Agora tire todo esse peso que está sobre si, tire toda essa carga que está sobre si, porque o fardo de Deus é leve. Vamos trocar esse fardo pesado do mundo pelo fardo de Deus? Vamos trocar esse fardo pesado que tanto lhe aflige pelo fardo de Deus que te levará aos céus? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Louvado seja, Pai. Obrigada pela oportunidade, Pai, de salvação, Pai. Obrigada pela oportunidade de conhecer a tua palavra, Pai, de fazer parte de teus ensinamentos, Senhor, de fazer parte, Pai, de teu povo, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Preenche esse vazio, Senhor. Multiplique as Tuas bênçãos nesta pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua família, Senhor. Toque em seu espírito, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, Pai.
Derrama tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo mal, Pai. Traga todos para o seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles para que eles trabalhem pelo povo, Pai. Peço a Ti por toda a nação, Senhor, que os Teus anjos estejam guiando, Pai. Que a nação possa se arrepender de seus maus caminhos, Senhor. Possam se voltar para Ti, Pai. Os fins dos tempos estão chegando, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Tua direção, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.